Antes de tudo, na descrição do vídeo estão as fontes que eu tirei para dar embasamento na análise que eu tenho sobre esse assunto. Falar sobre punição, primeiro a gente tem que saber diferenciar algo que vem antes dela, a coerção. Primeira pergunta, você sabe o significado de coerção? Abrindo um livro antigo, cheio de poeira, que pode servir como uma arma, por causa de seu peso no dicionário. Coerção significa um ato de forçar o indivíduo a fazer algo. Agora, uma definição comportamental de coerção é o seguinte: fazemos tudo contra a nossa vontade. Esse carinha aqui que vocês estão vendo é o Seligman. Ele escreveu um livro que fala sobre a coerção presente na sociedade e o uso da punição para conseguir cessar um comportamento. Então, faz com que o indivíduo ele haja, do jeito que a sociedade espera. Diferente da coerção, a punição ela vem como uma resposta ao comportamento que já foi realizado. Então, o indivíduo ele é penalizado com a intenção de reduzir um comportamento específico. Quais instituições que estão ali observando as nossas ações ou controlando-as, a gente tem a escola, o trabalho, a gente tem faculdade, a gente tem a família, a religião. E eles possuem a função de difundir regras específicas, dependendo da origem de cada instituição, mas todos terão o mesmo objetivo, que é de fiscalizar e, se necessário, punir o comportamento que está fora do padrão. Segunda pergunta, você sabe quais são os tipos de punições? Eu peguei aqui como referência o behaviorismo de Skinner, porque lá ele cita essa separação de uma punição positiva e a punição negativa. A punição positiva é aplicação de estímulos aversivos. Aversivos é tudo aquilo que te gera um mal-estar. Um exemplo, lembra aquela cena do Bart que ele está escrevendo no quadro a mesma palavra não sei quantas vezes? Talvez Bart tenha tido um comportamento que a professora não gostou muito e, como forma de punição, ela fez com que Bart passasse ali, no seu intervalo, escrevendo no quadro a mesma palavra. E para Bart, eu acho que possivelmente aquilo não tem significado nenhum e é chato. A punição negativa é a retirada de estímulos desejáveis. Por exemplo, um dia eu tava discutindo com meu colega e eu disse a seguinte frase: o Atlético Mineiro é o melhor time de futebol. Sabe o que ele fez? Ele me empurrou. Mas sorte a minha que a mãe dele estava assistindo a nossa discussão. E como forma de punição, ela tirou ele do local onde a gente estava brincando e tudo mais, colocou pra dentro de casa, tirou o celular e não deixou sair mais naquele fim de semana. Retirar ali aquele espaço onde a pessoa tá brincando e pra ela é legal. Retirar o celular, que é um estímulo pra ele que é desejável. Isso é uma punição negativa. Lembrando que a punição não necessariamente é administrada por um outro indivíduo. Naturalmente, a gente pode ser punido. Exemplo, quando você coloca a mão no fogo e se queima, o ato de retirar o dedo vem da sensação da dor. E você percebe que aquele comportamento te gera uma punição. E nós não queremos sentir a dor. Então a gente evita de ter esse tipo de comportamento. Terceira pergunta. Você conhece ou imagina outros métodos que podem substituir a punição ao ensinar um novo comportamento? Voltando com o carinha lá, Skinner. O cientista ele conseguiu perceber que a punição ela possui uma redução na frequência do comportamento, mas não tem o ensinamento do comportamento desejado. E ele também percebeu que essa interrupção do comportamento por um tempo, ela é praticada novamente, como se nunca tivesse acontecido a punição. Na visão da pessoa que aplica a punição, parece que o comportamento ele é cessado. Mas Skinner ele conseguiu comprovar que, na verdade, reduz aquele comportamento por um certo tempo. Então, não foi aprendido ali o comportamento. Muito possivelmente, pode ter gerado no indivíduo sentimentos ruins. E no ser humano, por exemplo, quando ele sofre uma punição e não é ensinado ali para ele qual tipo de comportamento que ele deveria seguir, pode gerar culpa, vergonha. Então, a gente para pensar que a punição ela não tem o objetivo de ensinar um novo comportamento, mas só de acrescentar estímulos aversivos. Vou apresentar para vocês meu amiguinho Miguelito. É um ratinho de computador que eu usei na minha aula experimental do comportamento humano e introduzimos ele em um ambiente onde a gente queria e a gente conseguiu aplicar um novo tipo de comportamento
e também retirar esse comportamento que foi ensinado. E foi a partir do reforço positivo. O que significa? A gente tinha ali a presença de uma barra, um local onde saia comida e a caixinha de som. A gente fez com que o ratinho ele percebesse que todas as vezes que ele chegava perto da barra, cheirava, tocava. Quando acontecia esses comportamentos próximos ao resultado que a gente queria, nós pressionávamos a barra, saía o som e saía a comida. Então, aquilo que era neutro para o ratinho que estava naquele ambiente, começou a criar uma associação de que se eu tenho esse comportamento, eu tenho ali uma resposta. Com o tempo, o Miguelito realmente, ele sozinho, ia na barra para comer. Aí a gente pensou, vamos agora retirar esse comportamento que foi ensinado sem utilizar a punição. Utilizamos a extinção. A extinção é quando a resposta não existe. Ela vai retirar o estímulo que estava presente naquele ambiente. Então vai fazer aquilo se tornar neutro novamente, porque vai criando aquela desassociação, né? No início, o Miguelito ele ficou maluco, porque assim... ele apertava a barra e coçava a cara, porque ele estava tentando entender o que estava acontecendo. E no final ele percebeu que não tinha mais sentido ter aquele comportamento, porque não tinha a resposta. No geral, é muito importante ressaltar que em uma dimensão maior, em uma sociedade onde a gente não está dentro de uma caixa, onde a gente tem vários estímulos, várias recompensas, de diversas formas, são métodos que você olha e fala assim, cara, não gera um resultado que é rápido. Por quê? É uma construção. É um Miguelito ali, a gente estava supondo, era um rato que não tinha intervenção, assim, da sociedade, nem nada do tipo. Mas você pode tomar a sua decisão de punir ou não o indivíduo. É muito comum quando eu chego para os meus amigos, pessoas mais próximas, e falo, da forma que você foi educado dentro de casa, você seguiria os passos dos seus pais ou dos seus responsáveis? E muitas pessoas dizem que não, porque muitos ensinamentos foram aplicados ali através da punição. E no indivíduo isso gera traumas, né? No indivíduo isso gera até mesmo angústia de repetir os mesmos passos que os pais, né? Ou que os avós, dependendo da situação que os seus pais também foram criados, porque, como eu tinha dito, né? É algo que já vem de muito tempo, não começou do nada, e tudo isso é uma construção que aos poucos, sim, é possível de estar aí tendo essas alterações. Eu fico feliz que vocês ainda me acompanham, e bom, e seja uma pessoa menos punidora, claro, se possível.